Glória a Deus. Também cumprimento a todos, irmãos, com a paz do Senhor. Estou bastante alegre, irmãos, feliz por mais uma tarde na presença do Senhor, crendo que Deus já fez coisas maravilhosas e vai continuar fazendo em nosso meio. Amém? Livro de Gênesis, capítulo de número 4. Vou estar lendo alguns versículos brevemente. A palavra de Deus, quero ser bastante breve. Ainda vamos estar ouvindo a segunda mensagem dessa tarde. Livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 1 em diante, diz a palavra do Senhor. Então Adão encontrou a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e declarou: com a ajuda do Senhor, tive um filho homem. Voltou a engravidar, e dessa vez lhe nasceu Abel, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor de ovelha e Caim cultivava a terra. Passando o tempo, Caim apresentou alguns produtos do solo em oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, ofereceu as primícias e a gordura de seu rebanho. Ora, o Senhor aceitou com alegria a Abel e a sua oferta. Todavia, não se agradou de Caim e de sua oferta. E por esse motivo Caim ficou irado e seu semblante assumiu uma expressão maligna. Queridos irmãos, Igreja de Cristo, esse texto é um texto a qual ele é narrado falando acerca da primeira família a qual encontramos na Bíblia Sagrada. E tendo em vista que agora no capítulo de número 4, um texto a qual vai falar acerca de um período a qual está vivenciando o primeiro homem e primeira mulher relatado na Bíblia na terra, em um período pós ele ser expulso, pós a queda do homem através do pecado, o povo a qual daria início a essa tão grande nação. Agora é descrito nesse texto a história inicial dessa família. Família essa a qual diz o texto sagrado da palavra do Senhor, que tendo Adão conhecido a sua esposa Eva, ela concebe e dará luz ao primeiro filho descrito como Caim. Em sequência, nós percebemos que logo em seguida também vem a relatar a história de um segundo filho, conhecido e intitulado como Abel. Porém, nós vamos perceber, irmãos, que agora o texto ele dá continuidade, relatando a história desses dois moços, a qual vão dar seguimento à história e a descendência de Adão. Porém, nós percebemos, irmãos, no texto também, que ele vai retratar Caim como um homem a qual cultivava, hoje conhecido aos nossos tempos como um homem agricultor, a qual vivia de plantações, vivia do que a terra assim produzia através do seu esforço e do seu trabalho. Porém, nós percebemos também que em sequência o texto vai nos mostrar que o seu irmão mais novo, Abel, ele decide tomar um caminho diferente. E Abel, ao invés de viver na terra, agora passa a pastorear ovelhas. E estando assim Abel pastoreando ovelha, diz a palavra de Deus que em um certo dia, os dois agora se dispõem a apresentar a Deus um sacrifício. E diz a palavra de Deus no seu texto sagrado, que Abel, ele oferece a primícia daquilo que ele tinha, ou seja, irmãos, o que Abel ele tinha de melhor, ele oferece ao Senhor em forma de sacrifício. Porém, quando nós vemos o sacrifício de Caim, a palavra de Deus, ele não nos
nos mostra a forma que Caim ofereceu ao Senhor. Mas acredito eu que diferente do seu irmão Abel, Caim, ele oferece ao Senhor o sacrifício de todo jeito e de toda a maneira. E o texto sagrado, ele vai nos mostrar que Deus, ele recebe e se agrada da oferta de Abel. Porém, ele não recebe a oferta de Caim. Porque, irmãos, o que nos chama a atenção nesse texto é que, sendo todos dois filho do mesmo pai, filho da mesma mãe, acredito eu que tiveram a mesma educação, o mesmo ensinamento, porém dentro de si, em cada um existia um tipo diferente de caráter. Por quê? Porque Abel, melhor dizendo, ele zelava por seus bons costumes e ele tinha em seu coração o desejo de ofertar o melhor ao Senhor. Porém, nós percebemos no texto que Caim, por sua vez, ele não tinha zelo e preocupação com o sacrifício que ele oferecia. E nós percebemos nesse texto, irmãos, que muitas das vezes a gente oferta o nosso culto, a gente oferta a nossa adoração de todo jeito, mas o pior de tudo, irmãos, é que muitas das vezes nós passamos a nos incomodar quando a adoração do nosso irmão, ela é aceita e a nossa não. Muitas das vezes a gente se incomoda porque Deus recebe o culto do quem está do nosso lado e muitas das vezes não está recebendo o nosso. E muitas das vezes, irmãos, ao invés da gente tentar melhorar o nosso sacrifício, ao invés da gente tentar arrumar o nosso altar, a gente agora começa a procurar defeito no altar dos outros. A gente agora começa a querer criticar a adoração dos outros. A gente agora começa a querer apontar e procurar defeito nos outros. E diz a palavra de Deus, irmãos, que Abel, ele agia e apresentava culto ao Senhor com excelência. Ele pegava o seu melhor, trazia o seu melhor e oferecia a Deus. Mas a palavra de Deus diz, irmãos, que Abel, após a sua oferta, ela ser recebida e bem vista pelo Senhor, cria-se uma ira no coração de Caim, a qual a inveja da adoração do seu irmão agora começa a gerar um sentimento contrário na vida de Caim. Os irmãos conhecem a história. Chega ao ponto de Caim, ele maquinar e preparar uma situação para tentar contra a vida do seu próprio irmão. Por quê, irmãos? Porque muitas vezes em nossas vidas talvez seja mais fácil derrubar quem está fazendo do que tentar fazer melhor do que ele. Talvez em nossas vidas, irmãos, seja mais fácil a gente tentar parar quem você ou eu achamos que está nos atrapalhando do que nós procurarmos nos aprimorar para fazer o nosso melhor. Então é muito mais fácil, irmãos, a gente jogar pedra em quem está fazendo. É muito mais fácil, irmãos, a gente tentar parar quem quer fazer. Mas fique certo de uma coisa, que em momento nenhum na Bíblia Sagrada a gente vai ver um final feliz para todo aquele que se levanta e tenta parar a obra de Deus. Porque se levantar, é certo que se levanta, mas se levanta para cair. Caim, ele não tinha zelo, irmãos, e não tinha preocupação para a forma que adorava, a forma que apresentava o seu sacrifício. Mas quando o sacrifício dele é rejeitado, ele atribui a culpa do seu fracasso a seu irmão. Por quê, irmão? Porque é mais fácil, irmãos, a gente tirar a culpa de si mesmo e jogar nos outros.
É muito mais fácil, irmãos, eu pegar as minhas falhas e dizer, olha, não deu certo, porque fulano estava na frente. Não deu certo, porque fulano colocou o pé na minha chamada. Quem tem chamada de Deus, irmãos, não tem homem na terra que se levante para colocar o pé. Se Deus, Ele te chamou, Ele vai fazer acontecer na tua vida. Mas é muito mais fácil, irmãos, a gente apontar defeito de um, apontar defeito de outro. Mas muitas das vezes, irmãos, se o nosso líder, o pastor a qual está acima de nós, colocado por Deus, ele chama você para lhe repreender de algo, a primeira atitude que você tem é querer sair da igreja e mudar de ministério. Mas era a mesma pessoa, irmãos, que vivia apontando defeito dos outros. Irmão, porque é mais fácil apontar defeito dos outros do que reconhecer o seu próprio. Aí muitas das vezes, irmãos, essa mesma pessoa que vive criticando, vive apontando, na hora do vamos ver, se alguém tentar corrigir, ele fica com raiva, se intriga de um, se intriga do outro, irmãos, e ainda tem coragem de sair falando por onde passa. Porque nós entendemos, irmãos, que quando nós oferecemos o nosso melhor a Deus, Ele recebe. Porém, também temos que entender, irmãos, que se nós fazemos essa obra relaxadamente, de todo jeito, de toda maneira, fique certo de uma coisa, que no tempo certo Deus ele vai levantar verdadeiros adoradores que queiram fazer, que queiram servir a Ele com excelência. Então tenha isso em seu coração. Se a oportunidade é tua, se o tempo teu é chegado, oferta o teu melhor a Deus, apresenta o melhor sacrifício a Ele, rasga o teu coração na presença de Deus nessa tarde, porque Ele te deu a oportunidade de estar aqui adorando ao Senhor da glória nessa tarde. Que Deus nos abençoe.